Amém. Graça e paz, amados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus sonhos. Amém. Quando eu soube que iria pregar, e Deus me deu esta palavra, e eu comecei a meditar nesta palavra, ela me impactou muito, muito. O título da palavra, permaneça liberto. Mas eu gostaria que você, nesse momento, por um breve momento, você imaginasse o que é liberdade para você. Qual que é o valor que tem a liberdade para a sua vida? O que é para você estar preso? Estar acorrentado? Quanto vale a sua liberdade? E eu comecei a perguntar isso para mim mesmo, falando assim, o quanto vale essa liberdade? O que realmente é a liberdade? A palavra de Deus em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Permaneça livre, não se coloque de novo sob jugo de escravidão. A partir do momento que Deus te liberta, só você, só eu, para nos colocarmos novamente debaixo do jugo de escravidão. Mas se eu perguntar para vocês e olhar, existe alguém preso aqui? Existe alguém preso aqui? Não sei. O povo de Israel era escravo no Egito. E Deus, de uma forma tremenda, de uma forma incomum, de uma forma nunca vista, de uma forma poderosa, Deus vai e liberta o povo que estava escravo, já não era mais escravo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso o tinha livrado. Porém, mesmo livre do Egito, aquele povo se mantinha escravo. Estavam libertos do Egito, mas escravos pela memória. Escravos pelos seus valores. Eles lembravam do que tinha no Egito, eles lembravam do que acontecia no Egito, e aquilo aprisionava. Então, eles foram libertos do Egito. Eles saíram do Egito, mas não foram libertos do Egito. Porém, Daniel, preso nas covas dos leões, era livre. Daniel, lançado nas covas dos leões, estava livre. Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado na fornalha quente, era livre. Salomão, nos seus palácios, era aprisionado. Aí eu te pergunto, você é livre ou você é um prisioneiro? Porque Salomão, em seus palácios, ele era preso, aprisionado pela concupiscência dos seus olhos, pela paixão do seu coração, como ele mesmo diz, pela vaidade. Um homem poderoso, um homem riquíssimo, aprisionado. E ele vai dizer isso em Eclesiastes. Ele vai dizer isso, que ele teve uma vida aprisionado pelas paixões.
Mas eu quero falar, meu irmão, de como está a minha vida e a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor tem para mim e para você uma vida de abundância. Mas é impossível vivermos uma vida de abundância estando nós aprisionados. E nós temos que nos manter libertos. Nós temos que permanecer libertos. Foi para isso que Cristo nos libertou. E quando Cristo fala isso em Gálatas, Ele estava falando de uma vida de pecado. Ele estava falando de uma condenação pelo pecado. Mas entre o Senhor nos livrar deste pecado, de morrermos, de irmos para o inferno, de sermos condenados eternamente, existe uma vida para se viver. Temos uma caminhada, temos que andar, temos que caminhar, temos que lutar. E não podemos fazer isso de uma forma genuína, não podemos fazer isso de uma forma verdadeiramente poderosa, se estivermos aprisionados. Muitas pessoas estão aprisionadas nas suas emoções. Muitas pessoas estão aprisionadas no medo. Muitas pessoas estão aprisionadas na falta de esperança. Aprisionados na incerteza. Quantos de nós não estamos aprisionados nesses dias, nessa turbulência que estamos passando? E detalhe, não poderíamos estar passando por tudo isso, se verdadeiramente estivermos libertos pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Que foi para tudo isso que Ele nos libertou, para termos uma vida emocional genuína, maravilhosa. Para não sermos aprisionados pelo medo, pela falta de esperança, pela inconstância. E o Senhor começou a falar isso comigo. E eu falei assim, em muitas áreas da minha vida eu sou um prisioneiro. Eu comecei a olhar para a minha vida. Eu comecei a ver que tem muitas coisas que eu acho que tem que acontecer na minha vida, Anderson, para que eu seja verdadeiramente feliz. E não tem que acontecer mais nada na minha vida para me ser feliz, porque Jesus Cristo tem que ser o motivo da minha alegria. Nós cantamos aqui. Jesus Cristo tem que ser o motivo da sua alegria, da sua felicidade, da sua esperança. Jesus Cristo é a liberdade. Foi para isso que Ele se manifestou. E eu gostaria que enquanto você ouvisse essa palavra, porque já foi declarado, já foi profetizado que você vai sair daqui hoje com uma. Você vai sair daqui hoje com uma. Você vai sair daqui hoje com uma palavra. Nós sairemos daqui hoje com uma palavra. E a partir de hoje, meu irmão, isso que te aprisiona não vai te aprisionar mais. Porque, meu irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que tem te aprisionado. Eu não sei, mas eu sei que Jesus Cristo nos libertou e pode nos libertar de qualquer prisão. Um homem, uma mulher, ele pode ter todas as conquistas na face dessa terra. Se essas conquistas não for através de uma liberdade de Cristo, verdadeiramente ele continua um prisioneiro. Ele continua um prisioneiro. Meu irmão, Pedro estava numa prisão. Ele iria morrer no outro dia. Eu gosto de falar disso. Eu não sei porque aquele Pedro, ele não era certo. Na hora que chegar lá vocês vão ver. Ele não batia bem da cabeça. Ele estava preso. Ó, eu gostaria que vocês imaginassem. Pedro estava preso. E ele ia ser morto amanhã. Amanhã eles iam matar ele, pastor. Ele olha para o relógio. Eu gosto de imaginar isso. 7 horas. Que hora que é agora? 8h17. Que hora que você vai me matar amanhã? 7 horas. Então tenho 11 horas de sono. Vou dormir.
estava preso, porém liberto. Nem a iminência da morte podia prender aquele homem. Você sabe por quê? Porque o dono da vida estava com ele, e ele estava com o dono da vida. Então ele entendia que não existia morte para ele. Ele existia que no outro dia ele não ia encontrar com a morte, mas ele ia encontrar com o autor da vida. É isso que ele entendia. Da mesma forma que Paulo entendia: se sou vivo, vivo para Cristo. Se morro, é lucro. Morro para Cristo. Morro com Cristo. Eu gostaria que você, não precisa de você falar em que área, mas você que fala assim: eu tenho uma área na minha vida que eu detecto que nessa área eu sou prisioneiro. Levanta uma das suas mãos. Quem não levantou porque está com vergonha. Eu vou baixar a mão todo mundo. Amados, levante uma das suas mãos. Fala: em tal área na minha vida eu sou um prisioneiro. Levante as suas mãos. Todo mundo levantou as mãos. E muitas vezes, meu irmão, esta área da sua vida, da minha vida, nos impede de vivermos o melhor de Deus. Nos impede de caminharmos, de avançarmos, de conquistarmos, de comermos o melhor dessa terra, que é uma promessa do Senhor na palavra dEle. De vivermos o melhor de Deus para nossas vidas, para nossa família, que é a promessa do Senhor. E se Ele prometeu, é porque Ele pode cumprir, porque Ele quer cumprir. Então eu falei: Senhor, eu quero viver esta palavra. Eu quero ser liberto do alto da cabeça à ponta dos pés. Eu quero ser liberto nas emoções, nas minhas convicções, nas minhas direções. Quantos de nós estamos muitas vezes aprisionados nas nossas direções, por onde passamos, nos nossos desejos, nos nossos sonhos? Sonhos muitas vezes que é simplesmente algo para satisfazer o nosso ego. Eu não tenho nada contra sonhos, nós devemos sonhar e continuar sonhando, mas muitas vezes o nosso sonho, ele nos aprisiona. Eu não estou falando, meu irmão, de um sonho que Deus tem para a sua vida. Eu estou falando muitas vezes de uma ambição que tem no nosso coração desenfreada. Eu estou falando de um medo do amanhã que parece que não cessa nunca. Eu tenho medo amanhã quem vai ser o presidente. Eu tenho medo amanhã de quem vai ser o prefeito, de quem vai ser o governador. Eu tenho medo amanhã se o dólar vai estar com 10 reais. Eu tenho medo amanhã o que vai acontecer, se vai faltar comida. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de não conquistar. Eu tenho medo de ser derrotado, eu tenho medo. Tudo isso é prisão. Tudo isso é prisão. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus podemos todas as coisas. Somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, o que nós devemos fazer então? Qual que é a receita? Qual que é o comportamento para vivermos uma vida verdadeiramente liberta? O que devemos fazer? Vamos falar de 3 pontos, de 3 comportamentos. O primeiro comportamento: conhecer a verdade. Quem é a verdade? Fala bem alto, irmão. Quem é a verdade? Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, até que ponto você conhece Jesus para que Ele seja essa liberdade na sua vida? O quanto que você conhece, o quanto o senhor conhece, pastor Júnior, de Jesus Cristo, para que Ele venha e te liberte? A mulher do fluxo de sangue o conhecia, sabendo que Ele poderia curá-la. E ela sabia que isso era uma verdade na vida dele. E ela pegou e colocou no seu coração: se eu somente tocar, se eu somente tocar,
eu serei curado. E a palavra de Deus diz assim, ó, que quando ela tocou, ele falou assim, ó, de mim saiu o poder. Aquela mulher sabia, conhecia, que se ela tocasse em Jesus, saía dele poder. Ela tinha convicção. Ela tinha convicção, Nilma, que era só tocar. Então quando ela sai de Jesus, sai uma porção de Cristo e entra nela e a cura. Existe uma porção de Cristo, existe uma parte de Cristo, que se você tocar, se você colocar, se você clamar, Ele vai te curar. Qual que é a doença? Qual que é a enfermidade? Qual que é a enfermidade? Você tem uma enfermidade? Que está te aprisionando? Aquela mulher tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, já tinha perdido tudo. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, ela conheceu, e ela falou assim, é Ele. Ela conheceu bastante para crer que Ele poderia curá-la, e ela foi curada para a honra e glória do nome dEle. E Jesus está aqui, meu irmão, para que você possa tocar nele nessa noite. Jesus está aqui, o mesmo Cristo está aqui, você vai tocar nele nessa noite, e você vai ser curado, você vai ser liberto. Aquela mulher foi liberta de 12 anos de sofrimento, aquela mulher foi liberta de uma vida, muitas vezes de humilhação, e você será liberto hoje, porque foi para isso que Cristo se manifestou, para te libertar de toda enfermidade, de toda doença, para a honra e glória do nome dEle, amém? O centurião conhecia Jesus. Ele chega em Jesus e fala com ele assim, mestre, eu tenho um funcionário, ele está enfermo. Jesus fala assim, eu vou lá e vou orar com ele. Fala, porque o centurião conhecia que aquele homem para quem ele estava falando era dono de toda a autoridade, de todo o poder e de toda a glória. Ele conhecia que ele estava diante de um Deus todo-poderoso. Ele conhecia, ele sabia que aquele homem, bastava uma palavra dele, e o seu funcionário seria liberto. Basta uma palavra, meu irmão. Basta uma palavra de Jesus Cristo de Nazaré, para que você seja liberto de qualquer situação. Basta uma palavra de Jesus Cristo de Nazaré, que os seus familiares serão libertos. Basta uma palavra de Jesus Cristo, basta uma palavra, porque na palavra dele tem autoridade, na palavra dele tem poder, na palavra dele tem toda a unção do Espírito Santo. Basta uma palavra. Mas muitas vezes parece que essa palavra não chega nas nossas vidas, porque não conhecemos, não sabemos, não entendemos, muitas vezes não confiamos, não temos a convicção que nele está toda a autoridade. Maria, Marta, eu não lembro de qual delas, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Marta, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela não conhecia com quem ela estava falando, ela não sabia com quem ela estava falando. Agora o centurião sabia. Meu irmão, o que faz diferença na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que obtêm a vitória, é conhecer a Cristo. É saber o que você pode, o que você tem nas mãos dEle. Nós temos que conhecer. Nós temos que entender. Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Ele falou assim, Marta, você não sabe com quem você está falando. Você não sabe, bobinha, com quem você está falando. Fazer igual a pastora Michele aqui, pregar para a criança. Coitado, você não sabe para quem você está falando. Você está falando com o dono da vida. Não há morte quando eu sou a vida. Lázaro vai ressuscitar. Eu sei que... Não, você não está entendendo. Ele vai ressuscitar hoje, porque eu estou aqui, eu sou a vida. Qual palavra? Em que área da sua vida você precisa de uma palavra do Senhor hoje? Uma palavra de autoridade. Qual palavra?
Para quem que você precisa que o Senhor fale hoje? No coração de quem? Acerca da vida de quem? Da sua vida? O que você precisa? Nós precisamos de uma palavra do Senhor no meio das autoridades do Brasil. Nós precisamos que o Senhor levante a voz e fale e determine o que é para acontecer no nosso país. Nós podemos falar: Senhor, dê uma palavra, dê a sua última palavra a respeito do nosso país. Então, meu irmão, muitas vezes o que nós precisamos para mudar a nossa vida é de uma palavra do Senhor. Então nós precisamos de conhecer a Cristo, precisamos de conhecer a verdade. Aquela mulher que estava com a filha endemoniada, a cananeia, Sírio-Fenícia, ela chega e fala com Jesus Cristo. Fala: Senhor, liberta minha filha. Você sabe por que ela falou? Porque ela conhecia com quem ela estava falando. Ela sabia que ela estava diante do libertador. Ela sabia com quem ela estava falando. E o libertador está aqui, meu irmão. Ele está para te libertar. Ele está aqui para te libertar. Qual que é a angústia? Qual que é a angústia? Qual que é a morte diante da vida? Qual o poder que tem a morte na vida? Ele está aqui, meu irmão. Qual que é o poder que tem a angústia, o sofrimento, diante do Deus da paz, do Deus que liberta, do Deus que salva, do Deus que transforma? É Ele que está aqui nessa noite. É Ele que está aqui. O libertador está aqui, amém? Ousadia. Nós temos que ter um comportamento de ousadia. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu um espírito, olha só, de medo. Olha só, Ele nos deu um espírito de ousadia. Pastor, não foi só uma palavra. O Senhor Jesus Cristo, Ele ordenou, Ele pediu, Ele mandou que o espírito de ousadia viesse sobre nós. Ele nos deu um espírito de ousadia. Meu irmão, nós não podemos nos curvar diante da circunstância. Temos que ser ousados. Temos que ser ousados. Temos que ser como Josué e Caleb. Quando Caleb chegou naquela terra, que ele olhou para aqueles gigantes, ele falou assim: ó, esses gigantes estão dentro, em cima da terra que é minha. Eles não podem mais ficar aqui. Eles não se viu na terra dos gigantes, eles viram que os gigantes estavam na terra dele. E eu vou tirar esses gigantes daqui. Eu vou arrancar esses gigantes daqui. Você tem que olhar, meu irmão, para aquilo que Deus te prometeu. Não interessa quem está ocupando, não interessa o que está ali, não interessa o obstáculo, não interessa a circunstância. Você tem que olhar e detectar e falar assim: ó, é meu. Foi para mim que o Senhor deu, Ele declarou esta palavra sobre a minha vida. Nós não podemos nos curvar diante da adversidade. Não foi isso que o Senhor nos prometeu. Ele nos prometeu um espírito de ousadia que está dentro de nós, pronto para guerrear conosco e para nos fazer vencer, para nos fazer romper, para nos fazer prosperar, para nos fazer avançar. Ah, meu irmão, nós não podemos nos curvar. Vem sim a adversidade, tem momentos sim de tristeza, tem momentos sim, mas nós temos que lembrar: opa, eu sou o filho do Deus Altíssimo. E contra mim, nada pode se levantar. Porque eu tenho a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho um espírito de ousadia.
Ser ousado, meu irmão. Ser ousado para declarar, para profetizar. Para declarar, caia por terra essa circunstância na minha vida, caia por terra essa circunstância na minha casa, caia por terra essa circunstância na vida do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, caia por terra essa situação no meu casamento. Declarar em nome de Jesus Cristo, declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa, ser ousado e falar em nome de Jesus Cristo, isso vai acontecer, em nome de Jesus Cristo, isso vai suceder, em nome de Jesus Cristo, isso vai acontecer na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, em nome de Jesus Cristo. Ousadia. Quando eu olho para essa palavra, não nos deu um espírito de medo. Eu já falei para vocês aqui, o medo ele te aprisiona. O medo te aprisiona. Eu tinha uma empresa de dedetização, e um dia tinha uma mulher que ligou para ir fazer uma dedetização na casa dela. Sabe onde que ela estava? A empregada estava ligando, porque ela estava presa dentro do banheiro, porque tinha uma barata na porta do banheiro, e ela tinha pavor de barata, e a empregada também. Então nem ela e nem a empregada podia matar a barata. Não achei nada ruim, fui lá e ganhei meu dinheiro. Mas era uma barata. E isso parece brincadeira. Não é verdade? Parece brincadeira. Mas Barone, presa, em cima do vaso, com medo da barata. E isso é uma verdade. Tem pessoa que desmaia. Preso. Agora eu te pergunto para você aqui. Quem não tem medo de barata, levanta a mão. Não tem medo. Eu não tenho medo desse trem. Eu meto o pé e mato tudinho. Eu mesmo faço assim. Se estiver na minha calça, eu faço assim. Ó. Mato na calça mesmo. Não tenho medo, pego na mão, se precisar de esmagar, eu esmago, não tem esse negócio. Agora, quem tem medo de barata, levante a mão. Irmão, tem um marmanjo ali atrás, de camisa amarela. Ele está do lado da esposa dele, ele está falando que a esposa também tem medo, então os dois. Mais que você? E a esposa está falando que o esposo tem mais do que ela. Isso é uma verdade. Então, meu irmão, agora imagina, para quem não tem medo, ele chega e mete o pé, pá. Agora, para quem tem medo, chama o Arley dedetizador. Mas eu quero falar para vocês que tem coisas nas nossas vidas tão pequena, como parece para quem não tem medo de barata, que nos aprisiona. Você quer ver uma coisa que é insignificante e que você não pode fazer nada contra? Amanhã. Quantos têm medo de amanhã aqui? Fala assim, eu tenho medo do amanhã. Levante a mão. O que você pode fazer pelo amanhã? O que você pode mudar? Algumas pessoas levantaram a mão, tem medo do amanhã. Pavor, insegurança, não é isso? Insegurança, incerteza. Mas isso vai cair por terra hoje, tá bom, minha irmã? Isso você vai deixar aqui hoje, esse medo. Você não vai mais embora com esse medo. Porque o amanhã não te pertence. E o Senhor cuida do seu futuro. Eu gosto dessa frase. Hoje é o futuro que ontem te amedrontava. Entendeu? Hoje é o futuro que ontem te amedrontava. O Senhor te trouxe até aqui. E Ele vai te levar adiante, meu irmão. Para a honra e glória do nome dEle. Amém? É isso aí. Terceiro e último. Obediência. A obediência nos mantém
libertos, enquanto a desobediência nos aprisiona. Saul foi aprisionado. Eu estou meditando na história de Saul. Um rei aprisionado. Saul, em função da sua desobediência, ele se tornou um rei aprisionado. Aprisionado na sua própria loucura, na sua própria ambição, no seu próprio medo, na sua própria inveja. A vida de Saul virou de perna para baixo, de perna para cima, sei lá, por causa da desobediência. A vida de Saul se tornou em nada, por causa da desobediência. Desobediente. A desobediência, ela nos leva direto para o calabouço, para a prisão. Quantos aqui de nós já fomos aprisionados por causa da desobediência? Quantos? Quantos de nós, porque desobedecemos, olhamos para trás e falamos assim, ó, para que eu fiz isso? E eu falo que é desobediência, porque eu quero falar de mim. Todas as vezes que eu desobedeci, eu tinha duas opções: fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. E aí eu fiz a errada, desobedeci. Quantos de nós? Mas sabe o que é o melhor de tudo, meu irmão? Você sabe por que você está aqui hoje? Porque enquanto a desobediência aprisiona, a obediência liberta. Você está aqui hoje porque você obedeceu e você é liberto. É por causa da obediência que você está aqui. É por causa da obediência que você está ouvindo esta palavra. Abraão obedeceu ao Senhor, e ele foi pai de multidão. Obedeceu ao Senhor e foi pai. Isaac obedeceu ao Senhor, permaneceu naquela terra, e o Senhor abençoou grandissimamente, e enriqueceu grandissimamente. Aí eu te pergunto, eu gostaria que você trouxesse a sua memória. Aonde a obediência tem te levado? Qual que é os frutos da obediência na sua vida? Qual que é os frutos da obediência? Eu me alegro, porque eu me lembro de muitas coisas que o Senhor falou comigo, eu fui e fiz, e assim, estou feliz. Muitas vezes não queria, mas fiz. Muitos de nós aqui hoje, talvez, gostaríamos de estar em casa, mas não vou, eu vou para a igreja, eu vou ouvir uma palavra, e o Senhor está te dando uma palavra hoje que pode mudar a sua vida. Obediência. Obediência. Paulo obedeceu, e foi um dos maiores homens que já pisou na face dessa terra. Moisés obedeceu, e a Bíblia diz que foi o maior, ou um dos maiores profetas. Samuel obedeceu, e a palavra de Deus diz que nenhum das suas palavras caíram ao chão. Elias era um homem obediente ao Senhor, e mandava que fogo descesse do céu, e fogo descia. Mandava que não chovesse, e não chovia, por causa da sua obediência. Eliseu era um homem obediente. A palavra de Deus que quando ele passava, as pessoas eram curadas. A palavra de Deus que quando jogaram na cova, aonde ele foi enterrado, que jogaram um homem morto, aquele homem reviveu. Tudo isso é unção da obediência. Mas é por causa de uma obediência de um homem só, que nós estamos aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa dessa obediência, é que você hoje está aqui liberto.
É por causa dessa obediência que você pode se manter liberto. E pode caminhar liberto. E pode viver liberto. Para viver o melhor, para adorar ao Senhor. Para clamar, para falar com o Senhor. Para caminhar naquilo que o Senhor designar para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Viver sem medo, viver com esperança, viver com certeza. Viver longe de qualquer situação que pode nos tirar da palavra, do caminho que o Senhor tem para mim e para você. É isso que eu declaro sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. Que o Senhor que liberta, continuará te libertando por toda a sua vida. Que nós possamos continuar caminhando liberto, com a nossa mente liberta, com o nosso coração liberto, independente das circunstâncias, libertos. Independente se estamos na fornalha quente, libertos. Independente se vamos morrer amanhã, libertos. Nós somos libertos para a honra e glória do nome do Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Aleluia.